Hoje se fala bastante sobre a construção de uma maturidade que muitas vezes é bastante abstrata. A gente não tem elementos claros, palpáveis para definir o que é uma pessoa madura e o que não é. E com isso vem uma série de conteúdos na internet, seja vídeo, seja texto, seja de vários tipos de comunidade, falando como você ser um homem maduro, né, um homem forte, ou como você ser uma mulher de valor, enfim. Cada um vai dando assim os seus pitacos, né? E eu acho que essas coisas têm os elementos que são muito próprios, né, de cada situação, de cada momento, mas há também algumas diretrizes, algumas coisas que são universais. Não só acho, eu diria que eu poderia ter certeza disso, né, se não soasse um pouco prepotente, mas é porque eu vou buscar um embasamento que a filosofia traz e como nós podemos expandir um pouco essa visão, né? Hoje a gente pode pensar que uma pessoa madura seria aquela que tem a habilidade de pagar suas contas e se virar na vida, né? Ser, vamos dizer assim, uma pessoa ativa na sociedade. Porém, isso é uma visão muito simplista e muito pobre, né? Talvez se a gente olhasse de forma para um cidadão da polis grega, né? Que não eram todos, né? Há que se cumprir alguns requisitos. Isso poderia passar simplesmente como mais um dos elementos, né? Hoje, se a gente consegue pagar as contas, já é considerado uma pessoa madura, muitas vezes, né? Mas isso não se traduz assim, né? Eu fui percebendo ao longo da minha busca por construir uma vida intelectual que me desse um aporte, né? Para compreender a vida ao meu redor, fui percebendo que muitas coisas não estavam simplesmente num aporte teórico que eu precisava ter ou resolver, né? Mas sim que eu precisava construir uma estrutura, uma base, tá? E essa base que eu vou falar aqui agora, porque a maturidade ela não vem de coisas que nós sabemos fazer, de habilidades que desenvolvemos, mas sim de valores que são bem estruturados, bem adquiridos e bem estabelecidos. Isso é tanto assim que, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos ao longo da história, né, de pessoas que foram altamente hábeis nos seus afazeres, né, e que tinham motivações completamente bobas, né? Basta lembrar, por exemplo, na Segunda Guerra, né, qual era a nação que tinha a tecnologia mais desenvolvida de todas, era a Alemanha, né? Mas quais os motivos que levaram a acontecer os conflitos? Obviamente, muitos deles estavam pautados no ressentimento, né? Não há uma motivação nobre nesse processo. Ainda que a gente possa até pensar que um conflito nunca vai ter uma motivação nobre, etc. São coisas que a gente poderia colocar aqui, mas olhando simplesmente a coisa de forma superficial para a gente ter um parâmetro, né? Então, assim, ser altamente hábil, ser altamente técnico não te dá uma qualidade moral alta, tá? Então vamos começar primeiro a delinear isso. Independente da sua idade, vamos dizer assim, se a pessoa já tem uma maioridade, acho que já daí para diante já podemos cobrar, né? Então, independente da sua idade, né, sendo a pessoa maior, independente do sexo, independente de como a pessoa se identifique, etc, 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 ela precisa ter bem estruturado para que a sua maturidade esteja presente alguns valores muito claros, muito simples. E esses valores são virtudes que eu vou tentar trazer aqui como uma reflexão mesmo, né? Eu poderia trazer como modelo as virtudes platônicas, que são bastante conhecidas hoje na internet, você encontra muitas pessoas falando sobre isso, até como as virtudes cardeais, cristãs, etc., mas são baseadas nas virtudes platônicas, tá? Então, são a temperança, a coragem, a prudência e a justiça, né? Então, por que essas virtudes são importantes e por que elas dão para nós uma noção do que é maturidade, né? Porque quando a gente fala de justiça, a gente fala de um ajuste, né? De um bom colocamento, de um bom posicionamento das coisas. E com isso a gente pode pensar que o meu posicionamento,
a minha definição, minha posição no espaço, vai estar sempre relacionado com outros. Ou seja, a justiça é uma virtude, uma potência, uma qualidade que é estudada, que é buscada para a vida em sociedade, tá? Então, quando olhamos o conjunto, a justiça se faz fundamental porque é ela que é capaz de construir boas relações humanas. E, obviamente, as boas relações são um reflexo da maturidade em nós, tá? Quando a gente fala de prudência, tá? A gente fala de uma questão de sabedoria, ou seja, saber o que fazer e quando fazer, tá? Saber que às vezes temos que esperar e saber que às vezes temos de atuar de maneira enérgica. Não, prudência vai reunir justamente isso, saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Ou seja, com qual intensidade, com qual intenção, com qual energia. Então, a prudência vai trazer um pouco disso, é uma virtude muito alta, muito relacionada com a sabedoria. Eu vou focar em uma outra coisa que eu acho que está mais na nossa alçada, tá? Vem então a coragem ou fortaleza, que a gente pode pensar ou definir como uma capacidade que a pessoa tem, que a pessoa desenvolve, de não se abalar ante as circunstâncias que te colocam de forma. Te colocam de forma. De, que te abalem, né? Ou seja, as circunstâncias vão te afetar, mas com a fortaleza isso forma como um escudo, né? Que não torna a pessoa dura por dentro, não torna a pessoa robótica ou gelada, né? Ela simplesmente consegue absorver aquilo que a vida traz, as provas da vida, e não se afeta por isso, tá? É uma virtude que permite com que nós combatamos nossas frescuras. E é justamente aqui que eu quero tocar com um ponto que vai a maturidade, ela se desenvolve a partir dessa fortaleza, da capacidade que nós temos de nos manter ante as circunstâncias. E talvez a virtude da fortaleza especificamente leve um tempo assim muito, muito, muito grande para ser desenvolvido, tá? Principalmente hoje, em que nós não temos um aporte, uma estrutura que vá nessa direção. Tá? Claro, antes de falar da fortaleza, eu queria só dar um enfoque na temperança, né, que está relacionado com a têmpera de uma ferramenta, de um objeto. Né, e basicamente a temperança visa o equilíbrio, né, um ajuste entre prazeres e dores. Né. Na vida a gente sempre tem que estar pesando prazeres e dores, né? Sabendo que o prazer ele pode nos deixar muito moles, né? Muito mexidos, né? Muito frágeis, e as dores podem às vezes nos deixar muito rígidos, muito secos, tá? Então pensar nesse ajuste que cada um vai precisar encontrar quando se trata desses prazeres e dores. Então é um primeiro ponto, um primeiro passo que vai muito na definição daquilo que nós gostamos, o que não gostamos, por que eu gosto, por que eu não gosto, né? Então, isso, primeiro, a temperança é algo muito prático, né? Então, se eu tô vendo que se eu tô dormindo mais do que eu deveria, isso tá me deixando meio molenga, né? Tá? Eu tô acordando meio cansado, né? Porque você sabe que muito sono deixa a pessoa meio molenga, né? Assim como um pouco sono deixa a pessoa esgotada, né? E se alguma comida chama a atenção, o que é que está me fazendo? Se está me fazendo ter uma má digestão ou até engordar, né? Enfim, todas as coisas desse tipo, né? Tudo que está relacionado com prazer demais vai nos puxar para um excesso, né? Assim como também o se abster de tudo não dá certo. Então, a primeira coisa que uma pessoa madura precisa desenvolver é essa noção dos prazeres e dores. O que é que eu gosto? O que é que me tira do centro, do meu eixo, caso isso esteja presente, né? Qual o prazer que me tira de mim mesmo, que me rouba de mim? Né? Porque quando vem o prazer, sai a minha consciência,
do protagonismo e entra o prazer. O prazer toma o centro, toma o foco da coisa. Assim como de qual dor eu fujo, qual conflito eu fujo, tá? A gente não vai, a princípio, pensando na temperança, né? Refletir sobre essas coisas, a gente vai simplesmente segui-las ou evitá-las, quase como que uma espécie de instinto humano, tá? De desenvolvimento de inteligência, sabe? Um instinto que vai apontar para uma inteligência. Isso é uma coisa meio maluca de se pensar, mas vão comigo que vai dar certo, tá? Então tá vendo que algumas coisas geram muita dor, outras coisas que são muito prazerosas e vão me deixando dolente, né? Enfim, vai né, vai ajustando por aí, tá? E agora chegamos na Fortaleza. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu já peço o seu like, sua inscrição no canal, tá? Aqui na Revista Após a gente desenvolve muito esse trabalho de um acompanhamento, um olhar interno para poder entender qual a nossa identidade e para onde a nossa autenticidade nos leva, tá? Então, na Fortaleza, a gente vai lidar com o nosso mundo emocional. E o mundo emocional tem dois aspectos muito importantes, né? Que é justamente a relação conosco e com o outro. Por quê? Porque somos afetados por aquilo que vem de dentro para fora, mas também nos afeta os elementos de fora para dentro. E a gente vai precisar calibrar isso. Antes da gente entender quais coisas são, como não nos afetar pelas coisas, vamos precisar entender, meio que fazer aí sim a gente vai fazer um escarafuncho, né? Dar uma escavada, né? Fazer uma cata, uma coleta, né? Escavar mesmo fundo dentro de nós para saber como e por que eu sinto certas dores e para onde esses elementos vão, né? E como eu faço para poder não cair nisso, né? Já falei algumas vezes de alguns elementos aqui, por exemplo, que nos afeta emocionalmente, né? Como o ressentimento, falei também da ira, falei da timidez. Todas essas coisas são elementos que nos tolhem nossa potência de vida, tá? Todas essas coisas nos enfraquecem, nos tornam pessoas mais débeis, mais sem controle de nós mesmos. Então, essa fragilidade que a gente vai tomando como golpes no nosso mundo emocional, precisa de um fortalecimento, mas esse fortalecimento ele só vai ser possível quando a gente olhar para dentro e saber qual é a causa dessa dor, tá? Como eu disse, no primeiro momento a gente não vai pensar nisso, né? Quando a gente vai estar desenvolvendo a temperança, a gente vai simplesmente percebendo que a coisa não está muito boa e eu vou mudando a direção, Quando eu estou um pouco distante desse turbilhão de prazeres e dores, e aí eu começo a fazer essa relação, a pensar sobre isso. Sobre como cada elemento, qual a origem de cada elemento e como posso fazer para soltar, né, essas amarras que estão me travando dentro. Eu chamo isso de coágulo emocional, né? Existe um elemento dentro do nosso mundo emocional que não deixa com que as emoções fluam direito. Então, há um evento que acontece, há uma pessoa que me aborrece, há algo que eu não quero fazer, né? Ou que eu deixei de fazer, que, né, a energia está aqui fluindo, de repente eu travei nisso e eu não consigo fazer mais nada porque a mente está focada naquele único ponto que muitas vezes não depende mais de nós, já passou-se o tempo. Então é necessário deixar fluir, né? E justamente o trabalho de desenvolver uma fortaleza vai buscar essas causas e vai tentar soltar cada um desses nós, desses elementos. Então, assim, pensar aqui na ira, né? Não são todas as coisas que me deixam irado. Isso é uma regra geral. Para algumas coisas eu valorizo tanto, né, exacerbadamente, que eu fico totalmente descontrolado em relação a elas. E todas as pessoas que são iradas, que têm ira, têm esse mesmo modus operandi, né? E aí há que se pensar algumas coisas sobre isso,
mas por onde que eu iria? Qual a direção que eu tomaria nesse sentido, né? Pensar assim, como que essas coisas estão me afetando, porque qual é o elemento, né, gatilho, né, que ativa esses elementos, e qual é a dor que isso está ativando em mim, né? Então, às vezes, a gente sente uma certa insegurança, um certo desolamento frente a certas situações, como, por exemplo, uma insegurança financeira, né? É um tipo de situação que acaba por deixar a gente sem saber como agir, como atuar, né? Pessoas que tiveram muita restrição, né? E por alguma razão mudaram de vida, só de pensar em voltar, né, para essa vida de restrição, de dificuldades, já começam a ter problemas de ansiedade, né, já desencadeia outras coisas. Então, com isso elas começam a trabalhar compulsivamente, né, e não gastam nada do que ganham, porque tem um trauma relacionado a esse ponto específico. Então, já vi alguns influenciadores da internet falando sobre isso, né? Eu tenho medo de voltar a ser pobre, né? E tudo bem, assim, eu não estou dizendo que as pessoas devem ser pobres ou ter dinheiro, enfim, mas isso é algo que nos prende, né? Assim como qualquer outro tipo de situação que nos condiciona, do tipo, eu tô bem, tô aqui feliz, tá legal, mas aí chega uma pessoa que eu não gosto, alguém da família ou qualquer outra coisa do tipo, eu começo a ficar mal. Isso também é um tipo de elemento que trava a minha vida de fluir, tá? Então, isso, perceba como isso vai em direção à nossa infantilidade, porque muitas vezes eu vou ter uma festa de família ou uma reunião de trabalho, etc, que eu vou ter que me encontrar com aquela pessoa. E se toda hora eu me tornar, sei lá, uma pessoa idiota, né, agressiva, sem noção, quando essa pessoa chega, né, se eu me torno uma pessoa de, de tratamento ríspido só porque tem alguém diferente ali, e, né, em decorrência disso eu acabo ficando mais infeliz, né, ou seja, eu vou agindo de forma infeliz porque tem uma pessoa ali, ou seja, a presença da pessoa, a presença de alguma coisa, de algum evento, trava o meu fluxo de vida. Consequentemente, é como criança, porque a criança que, quando algo não vai como ela gosta, como ela espera, ela faz birra. E a birra é justamente essa marca de que ela não tem poder para mudar nada ali, né? E o adulto, a pessoa madura, diante de uma impossibilidade de mudança, ela não pode fazer birra, porque justamente ela não é mais criança. Ela precisa compreender que existem coisas que estão acima do seu desejo. E às vezes essas coisas até são melhores do que ela gostaria que fosse, né? E é curioso isso, porque a pessoa imatura, ela não olha o que é bom, ela olha os seus desejos. E por ficar presa a esses desejos, ela perde o que pode vir, o melhor que pode vir, tá? Então, é necessário primeiro entender isso, né? Que há um mundo de desejos e de quereres, né? De coisas que eu gosto e de coisas que eu não gosto. Esse mundo existe, esse mundo é real, esse mundo é concreto, tão concreto quanto esse livro aqui que eu pego aqui na mão, tá? E esse mundo precisa ser conhecido, encarado, desbravado, tá? Isso antes de qualquer coisa em relação ao mundo intelectual, né? Porque assim, as pessoas têm a ilusão de que a gente vai crescer, amadurecer simplesmente estudando. Isso é uma falácia, né? Há todo um processo que acontece antes de desenvolver a vida intelectual, que eu não vou falar aqui. É claro que quando você vai desenvolvendo aspectos da vida intelectual, você vai, claro, tendo ferramentas, tendo artifícios para poder lidar com essa irritação, com essa insegurança
que o mundo emocional tem, certo? Utilizando a capacidade analítica e fria da mente de poder tomar as decisões. Mas se não há essa formação no campo emocional, essa educação sentimental, não há nenhum ganho. Por mais que se esforce no desenvolvimento intelectual, não se vai a lugar algum. Tá bem? Então, acho que são esses dois pontos que eu colocaria como principais, tá? E que vão apontar, obviamente, para o desenvolvimento de uma prudência, de uma sabedoria, né? Essas virtudes platônicas, elas são um eixo muito bom, muito interessante, um tripé que realmente nos ajuda, né? A temperança, a fortaleza e a prudência são realmente elementos de construção do indivíduo, né? Do caráter do indivíduo, e vão apontar para uma convivência mais saudável. E justamente acho que o ponto que mais se destaca entre uma pessoa madura e uma pessoa imatura é que a pessoa imatura, ela é incapaz de conviver com outras pessoas que ela, por qualquer razão que seja, geralmente por não gostar delas, né? E, enfim, às vezes também a pessoa imatura tem um traço irritantemente irritante de não saber manter o seu espaço. Ela tem a necessidade de invadir o espaço alheio, tá? E, enfim, acho que tá bom por aqui, não vou ficar dando exemplos de qualquer tipo, né? Só queria trazer esses pontos, acho que é um tema importante, né? Tem a sua dose de importância. Há como desenvolver muito mais disso, né? Só trouxe alguns pontos. Todo assunto relacionado às relações humanas é desafiador, tá? Mas queria deixar aqui um primeiro ponto, fazer uma primeira ponte sobre isso. Quem quiser comentar sobre qualquer ponto que eu trouxe, por favor, deixa aqui um comentário para poder contribuir com a questão, tá? E vamos conversando. Vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.